Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada! A gente falou sobre o tripé do relacionamento, né? Então, vamos fazer um resuminho de ontem. Foi falado sobre o tripé do relacionamento e sobre o id, ego, superego. Então a gente vai precisar então saber sobre o id, ego, superego hoje. O amor platônico, que é o que gera expectativa, que é muito comum no começo do relacionamento e a gente tem que saber alimentar depois, né? O amor erótico, que é o combustível ali, né, de ter orgulho de ser e pertencer naquele relacionamento. E a gente pode levar para outros relacionamentos da vida, né? No trabalho, na conquista do carro, na conquista da casa. Tudo isso faz parte desse amor erótico, de ter orgulho, né? De se orgulhar de. E a gente tem um amor também ágape, que é o amor da religião, né? Um pouco que a gente fala do ágape da religião, que é o amor do próximo, né? Então esse é o resuminho da live de ontem. Eu falei muito voltado ali pro computador, porque tem problema no link. E aí a gente vai continuar hoje aqui só no Instagram. Então a gente falou sobre esse tripé do relacionamento. E falamos também sobre o id, o ego e o superego. O id, ele é composto então pelo nosso instinto, né? A nossa vontade, sem muito analisar, sem muito criticar. O superego é o que é composto pela nossa crítica, análise, né? De estar fazendo as coisas certas, ser ético, estar dentro da lei. Então, vamos supor, eu quero comer um doce. Aí o id é o nosso instintivo, né? Eu quero comer, tô com vontade e pronto. O superego é o que vai falar, não, você pode, né, morrer por causa disso, porque você já tá acima do peso e pode ter um infarto. Então, ele leva pro lado correto da situação. E o ego, ele vem para intermediar. Então ele vem para falar assim, olha, pode comer o doce, satisfazendo o id, mas a gente vai fazer uma atividade física também, que é para satisfazer o superego. Então a gente traz esses dois. E aí trazendo para o relacionamento, né? Você está num lugar e aí você tem atração física para uma pessoa. Então você não pode chegar lá, né? Cutucar a pessoa, tirar a roupa e falar assim, vamos ter uma relação sexual, né? Que é o nosso instinto selvagem, instintivo do id. Que é a sua vontade ali, que às vezes a gente tá enraizado, tá com, às vezes, né, tem vergonha desse tipo de pensamento. Por quê? Porque vem o superego e fala, não pode, você vai ser preso, isso é estupro, não é assim que você faz. Aí vem o ego e fala, não, vamos ali, a gente conversa, pega o telefone, marca um outro encontro, e aí você pode satisfazer o id e o superego, que é ter a relação sexual em consenso, e aí a pessoa acaba... não, ela não vai te processar, não foi errado, e aí atende o superego também. Então são esses dois. Hoje a gente vai falar então sobre as 5, né, linguagens do relacionamento, que é baseado no livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Ele é um terapeuta, né, de relacionamentos, e ao longo dos anos ele fez essa observação, né? Foi questionado, né? Ele estava numa viagem no avião e um passageiro, né, vendo o trabalho dele, questionou, né, o que acontece com o amor depois do casamento. Porque antes do casamento é tudo mil maravilhas, e aí depois que casa, o que acontece? Porque aí a pessoa começa a ficar grossa comigo, ela era de um jeito, começa a agir de outro e tudo mais. E aí ele começou a observar, né, através desses questionamentos do trabalho dele de anos, que existem 5 linguagens do amor. Essas linguagens, elas são tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, deixa eu colar aqui, toque físico e palavras de afirmação. Então, são essas 5 linguagens do amor.
E aí ele observou que existem, né? Todo mundo tem essas 5 linguagens, não, mas a gente tem uma linguagem primária, né? Então, vamos supor, aqui a gente tem a língua portuguesa, a gente fala o inglês, mas a dominante é o português. E aí ele observou que no relacionamento existem essas linguagens. E aí, voltando para a questão da comunicação, né? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, ele percebeu que muitas das pessoas falavam na sua própria linguagem do amor. Mas a linguagem do amor do parceiro, do cônjuge, era outra linguagem. Então, o cônjuge ele não absorvia aquela linguagem do amor. Então, vamos supor, se a pessoa gosta de, né, ela se sente muito amada por estar recebendo presente, vou lá e dou o presente, né? Vou dar para o meu cônjuge vários presentes. Só que não é essa a linguagem do amor daquele cônjuge. Então, ele não considera, né, como primordial aquilo. Ele até, né, gosta, porque todo mundo gosta, presentes, ele fala no livro que é uma das linguagens, né, universais. Em todas as culturas, o presente ele está presente como uma representação de afeto, de carinho, de consideração. Então, por mais simples que seja, por simbólico que seja, né, quando você ganha, se for numa tribo, numa Índia, receber um presentinho deles, você vai entender, não sei falar a sua língua, que aquilo é um gesto de boas-vindas, de acolhimento, né, de volte e que a gente gostou de você. Então, essa é uma das linguagens de amor, o presente. Só que, muitas das vezes, a pessoa fala a linguagem de amor primária dela, mas ela tá falando para uma pessoa que não é aquela linguagem de amor primária. Então, você acredita que está expressando o seu sentimento, a sua comunicação, só que o outro do lado de lá não está recebendo, não está absorvendo da forma que você imagina. Então, é isso que a gente fala na questão das 5 linguagens de amor, porque é entender e observar qual que é a linguagem do amor do seu cônjuge. Então, a gente vai falar primeiro um pouco dessas 5 linguagens, do livro do Gary Chapman. Ele é um terapeuta de casais e ao longo dos anos ele observou que existem essas 5 linguagens que a gente pode aí generalizar, né? Todo mundo tem um pouquinho de cada uma, mas a gente tem a primária. Então, vamos falar aqui, né? A primeira linguagem a gente falou aqui do presente, né? Então, para a pessoa ali, ela dar um presente é considerado uma declaração de amor. Em qualquer cultura, presente, ela é considerada como um gesto de carinho, mas para certas pessoas aquilo é simbolicamente muito maior. E quando a gente fala em presente, não é o presente que tem que ser caro e luxuoso, não. Ele é um presente que tem que representar algo ali pro casal, né? Então, um detalhe, se chegou do trabalho, pegou uma rosa do jardim, se antes de sair para trabalhar deixou um bilhetinho, né? Um recado, uma declaraçãozinha, aquilo é considerado como presente para quem tem aquela linguagem de amor primária como presente. E aí, ir observando, né, o que a pessoa gosta e nos detalhes presentear. Não necessariamente precisa ser coisas caras, precisa ser compradas e tudo mais. Contudo, a gente vale ressaltar que o presente também, se você não é caro, não é. Mas se a pessoa ela é milionária e dá um presente muito barato, aquilo também tem uma simbologia, né? Um descaso, um desprezo, alguma coisa nesse sentido. Então, no livro ele comenta que não é necessariamente um presente que precisa ser muito caro, mas se a pessoa ela tem uma condição financeira boa e ela acaba por dar um presente simples, ela também está comunicando algo, né? Então, uma das linguagens do amor é o presente e a gente pode interpretar que nem sempre você precisa estar presenteando ali, mas com detalhes, deixar um bilhete, trazer, né, alguma coisa que ela gosta da padaria, por exemplo, ter a observação do que a pessoa gosta e trazer e fornecer para ela num pequeno detalhe aí do dia a dia.
Por que a gente tá falando dessas 5 linguagens do amor? Porque uma das perguntas que fizeram pro autor do livro, ele comentou que o que acontece com o amor depois do casamento? E ontem a gente comentou sobre isso também, né? A pessoa, quando ela tá no relacionamento, ela tem muito falando do tripé do relacionamento, que é, né, o amor platônico, que é o da expectativa. A pessoa, ela tá ali no início do relacionamento com muita expectativa. Só que depois que casa, essa expectativa o quê? Ela vai diminuindo, vai caindo na rotina. E depois que casa, as pessoas tendem, né, a ter aquele... As pessoas casam e aí muda a chavinha, né? Ah, porque eu casei, então a pessoa já me aceitou, então eu não preciso conquistá-la mais. E aí faz as coisas de qualquer jeito e acredita que eu falei assim, agora ela tem que me engolir, né? Eu não preocupo com o que o outro vai pensar, o que ele vai achar ou o que ele vai sentir. Isso eu tô falando nos detalhes dos hábitos do dia a dia, do cotidiano, né? Então você sabe às vezes que irrita a pessoa, sei lá, aquele exemplo clichê de deixar a toalha na cama. Então, uma vez uma amiga minha falou assim, que ele tá me tratando muito mal. Eu falei assim, vocês acabaram de casar, né? Então ele tá achando que agora pronto, é isso aí. Tipo, não é igual o namoro que você pega, junta suas coisas e vai embora, né? Você fala assim, me tratou mal, meu filho, tchau, né? Juntei minha trouxinha ali, tô indo embora. Agora casou, não, né? Vai pra onde, né? Acabou de casar, vai falar o quê pros outros? Então, acaba tolerando um pouco ali, porque a gente muda a chavinha. O relacionamento tá ali, acha que não precisa mais daquela conquista, porque já foi conquistado no começo, e eu não preciso ter mais energia para alimentar aquele relacionamento. Então é sobre isso que fala as 5 linguagens do amor, que é a gente observar as pessoas que tá ali com você e entender o que elas gostam para poder falar a linguagem dela. Todo mundo tem as 5 linguagens, mas uma é a primária. E aí a gente falou então do presente, o presente é uma das linguagens. Tem gente que, se você dá um presente, a pessoa se sente muito amada, uma coisa muito, representa muito para ela. Não precisa ser necessariamente uma coisa grandiosa, de muito valor, mas ela entende que você gastou um tempo ali pensando nela, no que ela iria gostar. Às vezes você dá um presente que ela comentou sobre alguma coisa, você foi lá e comprou alguma coisa relacionada e observou o que ela estava falando e foi atrás de algo relacionado do que ela gosta, do que ela trabalha, do que ela tá precisando. Então, ela entende que é uma declaração de amor aquele presente, né? E aí, volta a falar, não tem a questão do valor, não precisa ser um presente caro, mas se a pessoa tem muito dinheiro e dá um presente bem mais ou menos, aí acaba comunicando também que é um descaso, né? Então, dependendo da condição financeira da pessoa, o presente tem que estar alinhado ali também. Aí o tempo de qualidade, ele conta uma historinha no livro, que a mulher, ela chega falando pra ele, nossa, o meu... eu pedi pro meu... É dos Estados Unidos, né? Então ele falou assim, eu pedi pro meu marido pintar o quarto, porque lá eles fazem esse serviço, né? A mão de obra é muito cara, então eles próprios fazem esse serviço de casa. Então eu pedi pro meu marido pintar a parede do quarto e ele não pinta. E faz tempo que eu pedi ele, a parede é do nosso quarto, né? E esses dias estava com um sol lindo lá fora, um dia ótimo para ele poder pintar a parede, para poder secar. E ele preferiu ficar no computador. E aí, o conselho do autor, né, do terapeuta de relacionamento, ele falou assim, olha, a partir de agora, você volta lá e já sabe que você quer que pinta a parede, sabe? Eu já pedi várias vezes. Então, assim, a partir de agora, você vai elogiar ele. Tudo que ele fizer e que for de bem feito, né? Você vai agradecer e elogiar. Então, falar que, né, você tá, né, pode ser também, se ele vestiu uma roupa, ficou bem nele, você tá muito bonito, tá muito bem vestido, se ele lavou a louça, obrigada por ter lavado a louça, se ele colocou o lixo pra fora, mas tudo tem que ser do coração, né, não pode ser uma coisa que seja só por falar da boca pra fora, tem que ter uma honestidade ali. Eu falei assim, mas o que isso vai resolver no meu problema de pintar a parede do quarto, né? Porque eu vou ficar elogiando ele. Ele falou assim, você me pediu um conselho, eu tô te dando, né? Quer utilizar? Eu falei, então tá, eu vou acatar e vou utilizar. Aí passou uma semana, ela voltou lá agradecendo. Nossa, numa semana eu elogiando ele pintou a parede do quarto e tinha meses que eu tava pedindo pra ele pintar a parede do quarto. O que aconteceu? Como assim? Aí ele falou assim, olha,
A pessoa, né, isso daí vai até para trabalho, né? A pessoa ela se sente motivada quando ela é reconhecida. E no caso do seu marido, a linguagem de amor dele era a palavras de afirmação. Então, palavras de afirmação é a linguagem de amor e ele se sentiu o quê? Amado. E quando você se sente amado e reconhecido, você tende a querer retribuir. Então é você observar, né, qual que é a palavra, a linguagem do seu cônjuge para poder falar nessa linguagem e ele vai ter a intenção de estar retribuindo. Porque ele fala muito no livro do tanque de amor, o tanque de amor cheio. Isso vale o tanque de amor para qualquer ser humano. Uma criança, ela precisa de ter o tanque de amor cheio para ela ser um adulto emocionalmente estável, né? Então, crianças que têm muita rejeição ou muito descaso e tudo mais, elas vão ser, né, mais emocionalmente instáveis, porque quando na hora da formação ali, né, dos princípios, dos valores, ela faltou aquele cuidado, aquele carinho. E aí a gente vai para qualquer tipo de relacionamento. Mesmo numa empresa, se você trabalha numa empresa e você é reconhecido, as pessoas elogiam o seu trabalho, quando eles vão pedir por você fazer outro trabalho, você vai fazer o melhor, porque você tá confiante que você tá fazendo certo, que tá sendo reconhecido, que é isso que eles querem. Então você vai e busca para fazer o melhor. Palavras de afirmação é uma outra linguagem do amor, que é pra gente reconhecer, né, que o outro tá fazendo e preencher o tanque de amor dele, e ele vai trazer de volta esse reconhecimento com uma outra linguagem. Então a gente falou, uma linguagem de amor é o presente, a outra linguagem é palavras de afirmação. A terceira linguagem que a gente vai falar agora é o atos de serviço, né? Atos de serviço hoje em dia está muito relacionado com a casa, né? É algo que existe tempo, que existe dedicação, tem muito relacionado ao cotidiano. Hoje, culturalmente, a gente sabe que, né, existe mais uma divisão de tarefas em questão do homem e da mulher ali, né? Antes era muito mais sobrecarregado sobre a mulher, não que hoje ainda não seja, mas existe mais essa divisão. Então, o ato de serviço é cuidar da casa ou fazer alguma coisa na rua que seja burocrático, ajudar de alguma forma, mas não é fazer de qualquer jeito, é ajudar de coração, com leveza, né? Entendendo que você está sendo útil ali para aquela pessoa, que você está prestando aquele serviço para ela. Então, esse é uma outra linguagem. A terceira linguagem, ato de serviço, a gente falou. A quarta linguagem que a gente vai falar é o toque físico. Culturalmente também, né? O toque físico na relação, a gente tem aí universal essa questão. Então, a gente tem que saber, né? Porque não é qualquer toque físico. Então, vamos supor, se você vai sentar no restaurante, a pessoa vai e senta ali próximo de você, você já considera como que ela tá ali fazendo uma declaração, né, de amor, porque ela tá ali querendo ficar ali do seu lado. Agora, aqueles casais, né, que um senta numa ponta, o outro na outra, outras pessoas ali no meio e tal. Se a pessoa for com a linguagem de amor de toque físico, ela vai entender que você tava querendo um distanciamento. E se a sua linguagem não for toque físico, você não vai entender, você não estava querendo comunicar isso, mas a pessoa acabou absorvendo, né? Então, você passar ali na cozinha, dar um beijo, encostar, dar um abraço. Então, ter esse tipo de toque físico no dia a dia, né? Não é só a questão da relação sexual, mas durante o dia, no cotidiano, o hábito ali de estar próximo da pessoa. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem que saber qual que é o limite ali daquele toque físico, em qual ambiente ela se sente confortável. Porque pode ser que toque físico seja a linguagem de amor dela, mas às vezes em um ambiente muito público ela não se sente confortável, ela prefere o distanciamento. Então tem tudo isso que culturalmente a gente tem que analisar e observar e comunicar e conversar. E a quinta linguagem de amor, ela é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade, que ele até comentou no livro como uma história, né? Que um cara chegou e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, a gente separou, eu separei da minha mulher. E aí hoje, agora, depois que separou, né, eu acabei entendendo. Ela chegava do trabalho e ela ficava comentando do trabalho dela, dos problemas do trabalho.
eu acabava falando pra ela o que ela deveria fazer. Então, você tem que conversar com fulano, você tem que ter tal atitude, falar X, Y, Z. E aí chegava no outro dia, ela chegava falando as mesmas coisas. E eu falava novamente o que ela tinha que fazer. E assim foi até que ela parou de falar o que estava acontecendo e a gente foi se distanciando, acabou separando. Hoje, depois que a gente separou, eu entendo. Eu entendo que ela não queria que eu desse uma resposta, uma solução. Ela queria que eu apenas escutasse ela. Então, muitas das vezes as pessoas vêm conversando com a gente tá pronto para responder, a gente não tá pronto para ouvir. Então, a gente só fala e responde quando é solicitado, né? Então, se a pessoa te pedir opinião, você vai lá e dá. Caso contrário, você o quê? Escuta. Por quê? Porque nem sempre a pessoa tá querendo a sua opinião, ela tá querendo só desabafar e ser acolhida, colocar para fora. E aí a mulher, ela tava nessa situação querendo aquele tempo de qualidade, ou seja, compartilhar aquele momento e ser acolhida, né? Ter a presença ali do marido. Mas acabava que ele escutava o mínimo que ela tinha para falar já para responder, já para devolver para ela ali a responsabilidade do que ela devia fazer, do que ela não devia fazer. E isso vale para outros tipos de relacionamento também, né? Então, tem muita gente que chega até nós para falar alguma coisa e eles não estão nem querendo saber a sua opinião, eles estão querendo só contar mesmo, desabafar ou ser acolhido de alguma forma. Então, o tempo de qualidade. O tempo de qualidade também que ele comenta no livro não é o tempo de estar assistindo televisão ali junto com o seu parceiro. Por quê? Porque quem está recebendo a atenção e o tempo de qualidade é o apresentador do programa, não é o seu parceiro. Então, o tempo de qualidade pode ser fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, fazer alguma coisa que acaba atraindo ali a atenção, né? Você tá ali observando e trocando energia no sentido de estar participando, né? E não tá sentado na frente da televisão com a pessoa do lado, se ela levantar ou não, você não tá nem vendo, porque você tá focado, prestando atenção na televisão. Então, são essas as 5 linguagens de amor, né? Presente, tempo de qualidade, toque físico, atos, serviços e palavras de afirmação. E a gente tem também agora, que a gente vai falar sobre a técnica, que eu comentei bastante, que é a HTF, hipótese, terceira pessoa e futuro. Essa técnica também é uma forma de comunicação que é utilizada, falada muito no livro do Dicas do Padrinho, Preliminar. Então, quando você às vezes quer pedir alguma coisa para uma pessoa, você não pode ser mandatório, né, incisivo. Por quê? Porque a pessoa ela vai ferir o ego dela, né? Você vai estar ferindo o superego dela. Ela vai falar assim, não, né? Não é assim, né? Só que você tá falando pra eu fazer, eu vou fazer, né? Não é assim. Ele acaba ensinando as pessoas a utilizar uma técnica que é você fazer o pedido e a pessoa não observar como se fosse mandatório, né? Como se fosse uma ordem ou alguma coisa nesse sentido. Então, principalmente para as mulheres, a questão do homem, né? Então, a gente vive numa sociedade machista que, então, quando você dá, né, fala alguma coisa pedindo pro homem, ele mesmo não sendo machista, ele tem um viés inconsciente da sociedade que a gente, né, foi criado, e muitas das vezes ele não vai aceitar, não vai abaixar a cabeça, né? Então, a mulher, ela culturalmente, ela já tem uma questão de aceitar, né, a ordem, o pedido, alguma coisa nesse sentido. O homem não, você fere muito mais o ego dele, porque a gente mora numa sociedade machista. E aí essa técnica, ela ajuda muito essa questão. Então eu vou ler aqui um pouquinho, né. Ele comenta, né, HTF, então você vai falar uma frase, uma hipótese, terceira pessoa e o futuro. Então você fala assim, imagina se por acaso um homem lindo e amoroso que eu convivo sentisse vontade de ir comer uma comida japonesa sexta-feira à noite. O que você acha que ele preferiria fazer depois de comermos e nos divertirmos bastante enquanto a nossa sexta-feira acontece? Então, assim, hipótese, né? Você não falou o nome dele diretamente, você está supondo uma pessoa que ele entendeu que é ele, né? Então, imagina se por um acaso um homem lindo, né, um homem moreno,
que eu convivo sentisse vontade de ir. Então você tá falando no subconsciente dele, colocando a vontade para ele, né? Então a vontade não é minha, é dele, é uma hipótese. Você não tá diretamente falando assim, nossa, quem sabe a gente vai na sexta-feira lá no comer japonês, né? Então você tá supondo, né? Fica mais sutil. É a hipótese. Terceira pessoa. Você não falou que era ele, você colocou como se fosse uma terceira pessoa. Um homem no qual eu convivo. Aí você faz um elogio, né? Pra massagear o ego da pessoa. E aí você põe o futuro, você põe o que a pessoa imaginar, o que aconteceria depois. Então, você não foca pra pessoa a atenção no comer o japonês, que é o que você tá pedindo. Você foca a atenção no futuro. Então, o que ele gostaria de fazer? Se ele te responder o que gostaria de fazer, ele já tá falando um sim. E, obviamente, depois a gente tem que o quê? Também cumprir com a questão futura, né? Então, a gente tá falando... Então, o que ele fala também na questão da conquista, né? Uma pessoa que vai... Um homem, né? Que normalmente é o homem na nossa cultura que vai conquistar a mulher. Então, ao invés dele falar assim, vamos para um lugar reservado, que já dá a entender que vai ter o que? A relação sexual, né? Então, ele fala assim, nossa, se por um acaso eu tivesse o privilégio, então, se por um acaso, a hipótese, tivesse o privilégio da companhia de uma mulher linda, terceira pessoa, né? Não tô falando que é ela, tô falando uma pessoa aí, uma mulher linda, numa sexta-feira, a companhia, né, de uma mulher linda, o que você acha que ela preferiria ganhar no café da manhã na cama? Então você já tá dando a entender do convite, mas você não tá focando no que? Vamos ali para um lugar reservado para quê? Ter a relação sexual. Você tá falando de um jeito sutil, né? Objetivo, porque a pessoa vai entender. E aí você tá focando no futuro, você tá levando o pensamento dela pro futuro, não pro ato que você tá querendo que ela diga sim. Então você não tá ferindo o ego dela, você tá massageando o ego, porque você vai estar elogiando, e não vai estar ferindo o superego dela. Então essa é uma das técnicas que ele utiliza para você o quê? Conquistar ou fazer um pedido, pode ser muito utilizado também para a mulher, porque para a mulher fazer esse pedido para o homem, porque quando a gente fala diretamente tem a questão, né, da pessoa às vezes não gostar, e também do homem para fazer para a mulher, que também tem essa questão também. Se for muito direto, a mulher ela vai ficar, né, pensando, ela vai ficar analisando várias coisas. E no livro ele até comenta, né, que existe culturalmente esse tabu, né, da relação sexual. Então o homem ele pode, né, fazer sexo com várias pessoas, que ele é o bonito da história, legalzão. A mulher não, ela é a mal vista, né, a puta, a galinha e tudo mais. E aí quando você fala assim, vamos para um lugar reservado, você leva a mente da mulher a pensar, nossa, é nosso primeiro encontro. O que será que ele vai achar? Não sei se eu devo fazer isso. Não sei se aquilo outro. Aí você leva ela a ter 1 trilhão de pensamentos para resolver se vai ou não para esse lugar reservado. Se você coloca ela numa terceira pessoa, sutilmente falando do futuro, ela não vai ficar nesse dilema da sociedade, que é se devo ou se não devo e tal. Ela tá imaginando já o futuro, se vai ser bom, será? Então, receber um café da manhã? Então aí depois que você fizer esse convite, você tem que oferecer o café da manhã, né, gente? Por quê? Porque tem que cumprir a palavra. Então, a mesma coisa da mulher convidando para comer um japonês. Então, né, o que você gostaria de fazer depois? Ele falou assim, né, eu gostaria de assistir um filme. Então, né, vamos ali e que seja legal, não vai ficar falar só para conseguir o sim. Então tem que ser também tudo com muita sinceridade, porque as pessoas vão perceber também, né? A pessoa te conhece, então ela vai perceber. E aí a intenção é você tirar a atenção da pessoa do ego, do superego dela e colocar ela, elogiando ela numa situação futura, sutil, que não seja diretamente para ela. Então ela não traz os questionamentos, né? Será que eu devo? Nossa, mas, né? Não fica questionando o dia inteiro ali se deve, se não deve aquilo. Então você trabalha mais com o psicológico dela, de tirar a preocupação e focar no que realmente importa.
ela vai entender, você não tá enganando a pessoa, porque ela vai entender o convite, e ela vai falar sim ou não, porque ela vai entender o convite, só que você não tá puxando pro lado dos dilemas que talvez ela viria a ter em relação ao ego dela ou aos costumes aí da sociedade. Então, essa é uma técnica que ele comenta. A gente falou também da comunicação, das 5 linguagens do amor, que são... e aí, como que você sabe qual que é a sua linguagem primária? Como que você vai saber qual que é a linguagem primária do seu parceiro? É só observar o que você mais reclama dele. O que você mais reclama dele é o que é a sua linguagem. E o que ele mais reclama de você é a linguagem dele. Mas a gente tem no perfil aqui, no destaque, um teste, que é do teste do livro, que vocês podem fazer para descobrir qual que é a linguagem. Tem tanto para o homem quanto para a mulher, basicamente as mesmas perguntas. E aí você pode descobrir, e aí você vai alimentar aquela linguagem no cotidiano. E aí, como consequência, a pessoa ela vai querer te retribuir. Então, por quê? Porque ela vai estar se sentindo, né, admirada, amada. E aí, quando a pessoa tá nessa situação, né, quem tá feliz, tá muito bem, ela não dá muita trela pra picuinha, né? Quem dá muita trela pra picuinha, se irrita com pouca coisa, é porque não tá muito, né? Então, quando você enche o tanque de amor da pessoa, ela o quê? Ela tende a querer retribuir. E ela acaba não dando muita importância a detalhes, a picuinhas ali do dia a dia. Então, fica uma convivência mais fácil. Mas por quê? Porque você parou e observou e tá indo de encontro ali com a pessoa, né? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês colocam aqui nos comentários.